Mediclin André Maggi e Cartão Viva Mais 2 Pinheiros apresentam Especial Hanseníase. Você sabia que a hanseníase é uma das doenças mais antigas da humanidade? Vários registros históricos indicam que ela surgiu na África e na Ásia há mais de 2.600 anos. Mas você sabe o que é a hanseníase, o que ela causa, qual é o tratamento e como é a transmissão? É o que a gente vai descobrir agora na série da 93 FM. A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa que já foi conhecida por outro nome. É preciso ter bastante atenção, pois geralmente ela pode ser silenciosa. E a transmissão, de uma vez, como é que acontece? Por via aérea, por gotículas, ou seja, pelo contato da fala. Uma pessoa adoecida vai passar essa doença através da fala para outra pessoa, causada pelo Mycobacterium leprae ou leprae, né, também conhecida também como bacilo de Hansen. É uma doença que ela causa sintomas, inclusive, que são incapacitantes, conforme a pessoa vai passando o tempo, né, de evolução. É uma doença que ela não é, a evolução dela não é rápida, ela acaba sendo assim, 5, 10, 15 anos às vezes de evolução, para a pessoa realmente começar a ver os sintomas e as incapacidades. É muito importante se atentar aos sinais e sintomas que não são corriqueiros de sentir no dia a dia. O principal deles é a perda gradativa da sensibilidade. Após um período de 5 anos de sofrimento sem conseguir um diagnóstico, né, eu vi na televisão uma pessoa que perdeu um filho em Sorriso, né, devido a consequências da hanseníase, e essa pessoa comentou os sintomas. E eu percebi que eram exatamente os mesmos que eu tinha. A gente descobre muito aquelas manchas que a gente chama manchas hipocrômicas, com alteração de sensibilidade. Começa principalmente a sensibilidade térmica, ela começa a perder, principalmente o quente, né? Ela começa a não sentir mais o calor, e depois a dolorosa, ela já não sente dor. Isso é um problema sério, porque aí acaba essa pessoa sendo mutilada, porque ao não sentir dor, ela não vai, de repente, com uma lesão, ela não vai ter sensibilidade. Contudo, a falta de informação é a grande inimiga de uma pessoa que tem hanseníase. De um clínico geral, eu fui para um angiologista. De um angiologista eu fui para um neuro, do neuro eu fui para o reumatologista, para o cardiologista. Todos os médicos que me indicaram que poderia me dar um diagnóstico eu procurei. E nenhum deles detectou o que era. Ninguém está livre de contrair a hanseníase. Pode ser adulto, homem, mulher e até as crianças. Por isso, a orientação é ir periodicamente a qualquer unidade de saúde para fazer os exames e principalmente conversar com o médico, já que alguns diagnósticos mostram apenas que a pessoa não é transmissora. O diagnóstico da hanseníase é clínico-epidemiológico. O exame clínico com a pessoa capacitada, que tem um conhecimento de identificar esses fatores que eu comentei, que são sintomas, e aí chegar a um diagnóstico. O exame de pele é para dizer se a pessoa ela é transmissora ou não da doença, que muitas vezes é a baciloscopia. Esse exame dando negativo não exclui essa pessoa, né, no caso não exclui a pessoa dizendo que está doente ou não. Foram 5 anos sem conseguir um diagnóstico concreto de que estava com hanseníase. Devido à falta de informação, Valdirene precisou passar por muito sofrimento até começar o tratamento. Devido ao quando eu tinha muita dormência nas mãos, isso me incomodava e me causava muito sofrimento, né? Aí eu fui em busca, né, do profissional da área de saúde municipal, que eu sabia que era quem era responsável por esse diagnóstico, né? E aí foi diagnosticado a hanseníase. Depois que descobriu que realmente era hanseníase, Valdirene começou uma verdadeira guerra contra a doença. O que era esse medicamento, como ele agiria no meu organismo, o que eu ia sentir, né? Isso não me foi passado. E aí que começou, né, a grande batalha, porque eu não conseguia mais trabalhar, porque era muita dor, né? Ninguém me falou que isso era nos nervos e que eu sofreria porque os medicamentos estariam bombardeando, né, a doença e que aí esses nervos seriam comprometidos, né? Ninguém me falou o que eu ia sentir, ninguém me falou as reações que esse remédio ia me dar, né, o que ele ia me trazer. A partir do momento que a pessoa é diagnosticada com a hanseníase, ela inicia o tratamento e
Toda a medicação é distribuída de forma gratuita nas unidades básicas de saúde. É chamado polioquimioterapia, né? São antibióticos, né, combinados, onde a pessoa é diagnosticada multibacilar, porque são 2 tratamentos, aquele que faz só 6 meses, que a gente não está encontrando mais, né? E os multibacilares, que é o tratamento de 1 ano. O tratamento de 1 ano, ele é dose supervisionada mensal, né, na frente do profissional de saúde, e ele leva a cartela para casa auto-administrado. Esse é o tratamento que Valdirene está fazendo. Contudo, durante o caminho até a cura, ela teve uma complicação muito grave. Quando eu já estava no 10º mês de tratamento, o meu fígado ficou totalmente comprometido. Eu não tinha condição de respirar, eu não tinha condição de trabalhar, eu não tinha condição. Quando eu levantava da cama e ia na cozinha, parecia que eu tinha corrido uma maratona, né? Eu cansava muito facilmente. E os meus exames, que tinha referência de 0 a 36, o meu estava em 399. Aí eu fui informada que se eu tivesse tomado a medicação por mais 1 semana, meu fígado poderia ter derretido. Os efeitos da medicação podem ser os mais variados. Quando algo como o caso de Valdirene acontece, é importante que imediatamente se procure um médico. Há outras medicações de segunda escolha que o médico vai substituir e o tratamento vai seguir. Ninguém me falou que isso era nos nervos e que eu sofreria porque os medicamentos estariam bombardeando, né, a doença, e que aí esses nervos seriam comprometidos, né? Ninguém me falou o que eu ia sentir, ninguém me falou as reações que esse remédio ia me trazer. Para você ter uma noção de como é difícil a vida de quem sofre com a hanseníase, atividades simples como essa de lavar um copo e até mesmo secá-lo fica bem mais complicado. Isso ocasionada pelas fortes dores. Ela é ocasionada pelo bacilo de Hansen, e esse bacilo ele tem como característica atingir as zonas periféricas, que são os nervos periféricos do organismo, e as células de Schall. E esses nervos estão relacionados também a atividades neuropsicomotoras, como as mãos, os pés, as zonas mais periféricas. De uma maneira mais simples, a fisioterapeuta também alerta que a hanseníase pode causar efeitos mais graves, como por exemplo a perda dos movimentos. Ela pode vir a trazer para o indivíduo o espessamento desses nervos, como se eles ficassem um pouquinho mais, com uma espessura maior do que o normal, o que ocasiona um quadro álgico, que é a dor muito intensa, o inchaço, né, a perda de movimento em casos mais graves, como as atrofias, e a perda da força muscular. Quando eu tinha muita dormência nas mãos, isso me incomodava, não conseguia mais trabalhar, porque era muita dor. Mesmo que uma pessoa que sofre com a hanseníase passe por todos esses transtornos e enfermidades, Itália afirma que com a fisioterapia os movimentos podem ser recuperados. Assim que o indivíduo descobre a doença e passa a realizar o tratamento medicamentoso, ele já pode incluir a fisioterapia dentro do seu processo de tratamento, né? E ela pode ajudar tanto com exercícios de fortalecimento, avaliações neuropsicomotoras que ajudam a acompanhar esse quadro para saber se a pessoa está progredindo no tratamento, né? Alongamentos com várias técnicas. Além dos efeitos físicos que a hanseníase pode causar, as pessoas diagnosticadas com a doença sofrem muito preconceito, o que gera medo e preocupação, ou seja, afeta psicologicamente. Dentro do meu trabalho, né? Uma pessoa comentou comigo, falou, olha, você tem que começar logo esse tratamento, porque senão você pode passar isso para todo mundo aqui. A primeira orientação que eu tive, tá, dentro da rede de saúde, é que eu não devia comentar com as pessoas que eu tinha hanseníase por causa do preconceito. Não é apenas a Valdirene que sofreu e sofre com o preconceito das pessoas que não entendem o que é hanseníase e fazem um julgamento precipitado. A falta de informação acarreta em vários outros problemas muito sérios. É justamente a desinformação é que leva o preconceito, que traz o medo, a insegurança, a desconfiança. De acordo com o psicólogo, toda essa problemática pode desencadear na perda da interação social, no relacionamento familiar e muitas vezes chegando até o suicídio. Muitas vezes a pessoa acaba tendo uma perda, uma baixa autoestima, um desânimo em desenvolver as atividades que normalmente ele desenvolvia,
por conta dele não se enxergar bem ou dele se preocupar demasiadamente o que o outro pode pensar dele. Além dos efeitos colaterais dermatológicos causados pela doença e pela medicação do tratamento, o psicológico de quem sofre com a hanseníase também fica muito abalado. Isso por conta do preconceito que ainda é muito grande. E aí a pessoa começa a se sentir igual a esse corredor, vazia e no escuro. Enquanto eu não comecei esse tratamento, né, eu vi pessoas me olhando torto, né? Quando ela é visivelmente, né, detectada pelas outras pessoas, sem dúvida que ela atinge o indivíduo de uma forma mais severa, onde ele tende a se esconder, a não querer sair, fazer as suas atividades. Muitas vezes ele tem medo de abrir, né, o problema que ele está passando, de contar para outras pessoas, justamente com medo de que essas pessoas vão se afastar dele ou que ele possa vir até perder, né, o emprego. É nesse momento que os colegas, amigos e principalmente a família apoiem e dê todo o suporte que a pessoa que sofre com a hanseníase precisa. Eu diria que é imprescindível. Quando a pessoa ela se sente pertencente a um grupo, de uma sociedade, ela se sente mais satisfeita, ela se sente mais segura. Então, aquele medo, aquela tristeza, desânimo, ao ela ter o diagnóstico da doença, ela passa a se sentir mais vigorosa, né? Mais encorajada a lidar com o problema. Valdirene ainda sente o peso que é tudo isso e para ajudar outras pessoas já tem planos para o futuro. Eu tô buscando, né, lançar um blog, um canal, alguma coisa assim na internet para falar sobre isso, para que outras pessoas não passem pelo que eu passei. Para que outras pessoas, quando chegar num diagnóstico desse, que elas tenham a ideia do que vai passar, do como vai ser. O Brasil é o segundo país do mundo com mais casos registrados de hanseníase, perdendo apenas para a Índia. Por ano, o número de casos chega próximo dos 30 mil nos vários estados brasileiros. Região Norte, Nordeste e Centro-Oeste ganham, né, nessa corrida para diagnóstico da hanseníase. É porque essas regiões estão trabalhando mais, estão fazendo mais diagnóstico, estão identificando mais os pacientes. Sinop é a primeira cidade do estado com mais casos e, coincidentemente, Mato Grosso é o primeiro colocado no ranking nacional. Eu atribuo isso a um grande trabalho. Mas isso é ruim para o município? Não, isso não é ruim. Porque quanto mais cedo a gente descobrir, a gente descobre a pessoa com hanseníase e ela ainda não está transmitindo. De acordo com os dados da Secretaria Estadual de Saúde, em 2017 foram registrados 3.477 novos casos. Já em 2018 foram 4.201. Isso representa um aumento de 20,8%. Já em Sinop, conforme a Secretaria Municipal de Saúde, em 2017 foram 543 registros de hanseníase. No ano passado foram 737, ou seja, um aumento de 35,7%. Lançada em 2016 pela Organização Mundial da Saúde, a estratégia global para a hanseníase até o ano de 2020 está baseada em 3 pilares: fortalecer o controle, a coordenação e parcerias do governo, combater a hanseníase e suas complicações e enfrentar a discriminação e promover a inclusão. E em Sinop não é diferente. Durante todo janeiro, durante todo ano, todos os meses, as unidades básicas de saúde estão abertas para toda a população que quiser ser examinadas, principalmente aquelas pessoas que são contato dos familiares que fazem tratamento. Mesmo sendo um tratamento difícil, com todas as dificuldades enfrentadas durante o período em que a pessoa está tomando os remédios, com todo o sofrimento causado pelo preconceito, a mensagem que queremos deixar com esse especial é para que não desista, pois a hanseníase pode ser vencida. Falem, conversem, busquem quem já passou. Que ele procure a unidade de saúde. É uma doença totalmente curável. A hanseníase tem cura. Cartão Viva Mais 2 Pinheiros é o cartão de benefícios que cuida da saúde da sua família. Descontos em exames como mamografia, ressonância magnética, raio-x, entre outros. E benefícios adicionais como seguro de vida, assistência funeral familiar, entre outros. E o que é melhor, uma mensalidade que cabe no seu bolso. E você concorre a R$10 mil por mês. Ligue agora, 3531-5093. Cartão Viva Mais 2 Pinheiros. Rede Alternativa de Saúde.
Começo de ano é hora de garantir que a saúde está em dia. A Mediclin é uma clínica com diversas especialidades médicas, psiquiatra e psicólogo, neurologista, dermatologista, pneumologista, clínico geral e urologista. Consultas com preços acessíveis para toda a população. Desconto ainda maior para quem tem o cartão Viva Mais 2 Pinheiros. Agende sua consulta. Mediclin 3531 7098 ou 99713 9417, na Avenida André Maggi, próximo à UPA.